Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Estamos estudando a terceira carta de João, estudos expositivos, e eu convido você para me acompanhar em mais um estudo. Muito bem, nossos estudos estão caminhando aqui na terceira carta de João. Estamos falando esses dias um pouquinho sobre esse homem que tem uma característica terrível, não é? E João vai trazendo algumas características dele, que é Diótrefes. Nós estamos no versículo 10, onde João vai destacando mais alguns aspectos na vida desse homem. No versículo 10, João nos fala que ele era um homem governado totalmente pela maledicência. Era um líder que estava se impondo na igreja, se impondo de forma autoritária, arrogante, ditatorial e atrapalhando, não é, o avanço do evangelho, atrapalhando o propósito de João em orientar aquela igreja. E João está exortando aqueles irmãos a tomarem cuidado com Diótrefes, né, falando sobre quem era ele. E aqui no versículo 10 diz assim: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembranças às obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Eu estava observando isso aqui, meus irmãos e amigos que nos acompanham, como Diótrefes era um homem que gostava de maledicência. A expressão usada por João aqui, proferindo contra nós palavras maliciosas, ela tem um significado no seu original. João está dizendo que ele fazia acusação falsas e infundadas a seu respeito. Esse era o papel de Diótrefes. Diótrefes gostava de se projetar falando mal dos outros. Ele gostava de crescer denigrindo a imagem das outras pessoas. Ele construía a sua imagem em cima de desfazer da imagem do outro. Ele erguia monumentos a si mesmo, destruindo a imagem dos outros. Era isso que Diótrefes fazia. E fazia isso no seio da igreja. Fazia isso com os cristãos da época. Diótrefes mentiu sobre João, espalhou acusações sobre esse velho apóstolo. Sabe, Diótrefes prejudicava extremamente o trabalho ministerial de João. O prazer dele era atentar contra a honra de quem? Daqueles que ameaçavam a sua liderança, daqueles que ele via como ameaça. Então ele queria denegrir, ele queria acabar com a imagem daquela pessoa. Diótrefes considerava João como um rival para ele. Ele considerava João como um perigo para tirar a sua posição que ele ocupava ali. E ele fazia o quê? Então ele começava a fazer acusações, ele começava a questionar João, a falar mal da imagem de João, enfim, para tentar desconstruir aquele que estava ameaçando a sua imagem. Eu olho isso aqui e eu fico pensando, que terrível, não é? Que perigo isso aqui, essa murmuração caluniosa que Diótrefes fazia. Ficava murmurando e fazendo calúnia entre os irmãos. Lembremos que desde o início os escritos de João visam alertar os irmãos aos perigos dos falsos mestres e agora também dos falsos líderes. Pessoas que estão nas igrejas, mas ao invés de buscar o crescimento espiritual das pessoas, ao invés de anunciar a salvação, de discipular, não, estão apenas querendo se colocar como lideranças, como pessoas que estão ali para poder se projetar, para aparecer, para poder crescer o seu ego, os seus interesses, enfim. João está orientando sobre esse perigo. E aqui no caso de Diótrefes é muito claro o que ele estava fazendo, não é? Diótrefes era calunioso. Diótrefes cometeu um pecado abominável aos olhos de Deus. Provérbios 6, 16, 17, 18, 19. Leia depois. Provérbios 6, de 16 a 19. Diótrefes espalhava intriga entre os irmãos, e isso é algo terrível aos olhos do Senhor. Isso é algo muito sério. E muitas pessoas têm brincado com isso. Tem muitas pessoas hoje que estão a exemplo de Diótrefes, espalhando, fazendo intrigas entre irmãos. Pessoas que muitas vezes, sem razão, simplesmente por não gostar, por se sentir ameaçado, porque a pessoa vai falar o que a pessoa não gosta, então o que faz? Sai espalhando intrigas entre os irmãos. Isso é terrível.
E tem muitas pessoas que praticam isso nos nossos dias. A palavra grega que João usa aqui, proferindo, ela no grego clássico, ela tem um significado de falar abusos. Então, não eram apenas palavras ímpias que Diótrefes falava de João. Não era apenas palavras, né, ímpias, não. Mas ele lançava palavras, acusações maldosas, sem base. Sabe, era algo no seu original, como eu disse, era abusivo. E era isso que Diótrefes estava fazendo. Era isso que Diótrefes fazia em relação a João. Terrível pensar isso, né? Diótrefes era especialista em rotular os cristãos, classificá-los em categorias rígidas, segundo as suas próprias intenções. Ou seja, ia classificando os cristãos para satisfazer os seus interesses, os seus planos de ser dominador ali daquela igreja. Diótrefes me faz lembrar Saul. Você conhece a história de Saul? Saul, quando foi confrontado sobre o seu pecado, ao invés de se humilhar, de mudar de vida, ele queria destruir aquele que Deus levantava para fazer a obra. Saul não aceitou correção, não aceitou orientação. Diótrefes falava mal de João pelas costas quando o apóstolo não estava nem ali para se defender. Ele saía espalhando fofocas, boatos, né? E eu fico pensando, meus irmãos, é tão sério isso, né? Nem todo boato acerca dos homens de Deus devem ser levados a sério. Tem muitas acusações falsas, levianas. Nós precisamos ser muito cautelosos quanto a isso. Nós precisamos ser muito cautelosos quanto a isso. Nem tudo que esses dias eu estava escrevendo, né? Nem tudo que a gente ouve. Nem tudo que a gente fica sabendo realmente aconteceu. Existe muita coisa, muito boato, muita mentira que é arrolada e nós precisamos ser muito cautelosos com isso. E aí, olhando outro aspecto aqui, para terminar a nossa reflexão de hoje, eu quero dizer para você, aceite orientação, aceite correção, aceite exortação. Quando nós somos confrontados por Deus, pela sua palavra, não fica com raiva de quem está confrontando. Muitas pessoas não gostam de ouvir orientações e instruções da palavra, ficam com raiva de quem está ensinando, ficam com raiva de quem fala, porque não aceitam a exortação, não aceitam a instrução. A palavra de Deus está aqui para nos orientar, para nos instruir, para nos corrigir, e nós que precisamos aceitar a palavra de Deus e ela nos moldar, e não ficar com raiva de quem está simplesmente anunciando a palavra de Deus. Diótrefes, na sua terrível característica da maledicência, partia do princípio de não aceitar nenhum ensino que confrontava ele. Que o Senhor nos livre deste coração de maledicência, que o Senhor tire de nós essa intenção de falar mal, de ser maledicente, espalhar boatos, intrigas entre os irmãos. Isso é terrível aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Se não é inscrito, se inscreva. É um prazer ter você como inscrito aqui no canal. Deixe seu comentário aí. Como eu disse, eu sempre fico muito feliz quando alguém comenta: estou aqui assistindo os estudos, não é? Ou mesmo deixa só um amém ali para me saber que você passou por aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.